Olá pessoal, hoje é 13 de novembro, Dia Nacional de Conscientização sobre Hiperacusia. Em pleno novembro laranja, estamos aqui nessa sequência de lives. No dia 11 a gente falou sobre o zumbido, porque foi o Dia Nacional de Conscientização dele. Ontem, dia 12, nós falamos sobre o Dia da Misofonia e hoje é hiperacusia. Então a ideia aqui é compartilhar conhecimento, seja com profissionais da saúde, quanto com pessoas que sofrem desses sintomas ou familiares, para que todo mundo possa aproveitar aí umas gotinhas de conhecimento e levar isso para a prática de todo mundo, tá bom? Fonofobia quer dizer o quê? Medo de sons. Então, com essas duas coisas aí na mente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Acho que quase todo mundo sabe que na enxaqueca comum, as pessoas, além daquela dor de cabeça latejando, normalmente um ou outro lado da cabeça, tem o quê? Fotofobia, que é incômodo com a luz, e fonofobia, que é o incômodo com sons. Só que pensa bem, a pessoa com enxaqueca, não sei se algum de vocês já teve, ela fica querendo sair do barulho e ir no quarto silencioso. Daria pra gente chamar isso de fonofobia? Quer dizer, ela tá com medo do som, por isso que ela vai lá pro quarto? Não existe medo na jogada. E, portanto, a pessoa que tem enxaqueca não tem fonofobia do jeito que é falado aí o tempo inteiro. Ela tem hiperacusia, ela se incomoda com o volume dos sons e, portanto, abaixar o volume ou ir para o quarto silencioso acaba ajudando a melhorar esse desconforto, tá? Então, primeira coisa para pensar, quem tem um incômodo com sons durante enxaqueca não é fonofobia e sim hiperacusia. Bom, eu separei para vocês aqui na minha colinha 3 perfis de pacientes que mais têm hiperacusia, que aliás é um sintoma que eu gosto bastante de atender, tá? Então o mais comum que eu quero que tanto os profissionais que nos assistem aí, como os pacientes que têm se identifiquem, é o perfil de pessoa que adora uma balada, um show, um fone de ouvido alto, etc. Por quê? Todo mundo sabe que essas coisas dão perda de audição ao longo do tempo e todo mundo sabe que isso dá zumbido às vezes em uma única exposição. Só que nem todo mundo sabe que a hiperacusia, que essa sensibilidade ao ouvido vai deixando de aguentar a carga que ele aguentava antes, é um sintoma também super frequente depois de um trauma acústico, tá? Isso porque a gente assume que o ruído está causando uma lesão aí na via auditiva, né, na cóclea, e mesmo que ela seja piquititica, mesmo que ela nem apareça na audiometria daquele jeito típico que todo mundo conhece, a audiometria vem normal, tem uma queda em V, uma queda e uma levantada, né? Mesmo que não apareça aquilo, a gente assume que pode existir, naquela situação, estar existindo uma lesão auditiva que não aparece na audiometria, porém está pegando outras estruturas do ouvido. E pegando outras estruturas do ouvido, existe uma reorganização aqui do cérebro e ele passa sim a ficar mais sensível, mais incômodo, se incomodando mais com sons que antes não incomodavam, tá? Então sempre que a pessoa tiver hiperacusia, perguntar sobre a exposição a som. Pode ser no trabalho ou hoje mais frequente ainda, então, mais frequente a exposição a som por fone de ouvido ou por balada, ou seja, no lazer. Outro perfil de paciente com hiperacusia é quem tem serotonina baixa, tá? De uns anos para cá a gente passou a medir serotonina no sangue. É um exame um pouco controverso, por exemplo, tem psiquiatras que acham que isso não adianta, né? Mas o que a gente tem visto nesses pacientes com hiperacusia e alguns com zumbido também? Que a serotonina, no sangue tá baixa.
É lógico que seria importante ver no cérebro e ver no ouvido, porque o ouvido também usa serotonina, só que isso não é viável. Então, vendo no sangue, a gente estima o que pode estar acontecendo ali ou na via auditiva de um modo geral, tá? Então, quem que tem serotonina baixa hoje em dia? Quem está em franco estado depressivo, né? Que acho que todo mundo, mesmo que não seja profissional da saúde, acho que já tem o olho para bater o olho e reconhecer. Existem pessoas que estão com a serotonina baixa por uma demanda, uma sobrecarga enorme no trabalho, que muitas vezes chegam em casa, tem os pais idosos, com Alzheimer, com cuidador, etc. Ou seja, é demanda 24 horas por dia. Ou filhos muito pequenos, complicados de saúde ou de comportamento, etc. Mas também as pessoas cuja irritabilidade está no máximo, né? A pessoa está brigando com a sombra. Ela não tem o comportamento típico da depressão, não fica deitada no sofá, sem tomar banho, sem trocar de roupa, mas ela pode estar com serotonina baixa quando ela está brigando com a sombra. Então, esse é um perfil. E o terceiro, que é coisa de uma observação minha, não vi isso descrito em nenhuma literatura, por isso já estou avisando, que é a pessoa que, além de escutar super bem, ela tem um olfato super bom, ela tem um paladar super bom, ou seja, os órgãos do sentido parecem ser regulados por acima da média, tá? Então a audiometria é maravilhosa, os limiares ali são abaixo de 0 às vezes, né? E daí vem com essa questão que eu acabei começando a perguntar para vários deles, como é que é de olfato, como é que é de paladar, etc. Então a palavra que a gente está bem entre aspas aqui falando é como se fosse aquela síndrome do super-herói, ele é melhor do que a média, só que ser melhor do que a média embute pagar um preço por isso, tá? Então, pessoas que têm hiperacusia e têm uma audiometria acima da média vão naturalmente se incomodar. Quantos tchauzinhos aí, quantos ois, né? Muito legal, obrigada. Vão naturalmente se incomodar com um volume menor do que o esperado para a média das pessoas que têm audiometria na média. Ou seja, existe uma distância entre o nível de audição, né, na audiometria, e o nível de tolerância a sons. Na audiometria, os decibéis vão aumentando para baixo, né? Então, aqui em cima fica o nível de audição, aqui embaixo fica o nível de som necessário para incomodar. Então, todo mundo tem que ter uma diferença entre essas duas medições, tá? Uma é a audiometria, o outro é o limiar de desconforto a sons. Isso chama campo dinâmico. Então, quem tem audição acima da média, normalmente tem a tolerância também menor do que a média, tá? Em volume menor do que a média. Então, isso é o que a síndrome do super-herói. Acho que são esses 3 perfis de paciente que a gente mais frequentemente vê nas pessoas com a queixa da hiperacusia. O que a gente tem que lembrar? A enorme maioria deles também tem zumbido, também tem misofonia, tá? E outra coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, vinculando a hiperacusia com o Novembro Laranja, existe essa associação com zumbido, muito frequente, existe associação com misofonia, então além das pessoas se incomodarem com o volume que está muito alto, elas também se incomodam com sons repetitivos, e a live de ontem foi sobre isso. Mas, veja bem, a maioria das pessoas com zumbido tem uma audiometria com alguma alteração, ou seja, eles costumam ter uma perda de audição. A maioria das pessoas com misofonia tem uma audiometria maravilhosa, ou seja, não costuma ter perda de audição. E a hiperacusia é o sintoma mais que oscila entre um e outro, porque qualquer nível de audiometria pode
estar junto com hiperacusia, tá? Então eu falei ali, eu expliquei isso melhor na questão de quem tem audição acima da média, mas pessoas com perda de audição também podem ter hiperacusia. E para quem atende, para os profissionais que estão aí me assistindo, a gente não pode cair na pegadinha que o paciente traz pra gente, que é falar isso: eu escuto bem demais, tá? A frase, entre aspas, é essa: eu escuto bem demais. Só que às vezes você vê na audiometria e ela tá normal, ela não tá acima da média, ou até tem perda de audição. E o que os pacientes confundem, eles trocam escutar bem demais com tolerar de menos. Então o exemplo clássico é aquele casal que tem a mesma televisão e um aumenta o volume, ou tá normal ou tá mais alto, e a outra pessoa se incomoda com o volume daquela pessoa. Então ela pensa: eu tô escutando muito bem, mas pode ser que ela esteja tolerando de menos esse volume se ele estiver normal, tá? Bom, e como é que a gente lida com o paciente com hiperacusia? Como eu falei, é um sintoma que eu gosto bastante de tratar, porque, exceto nos casos graves, hiperacusia acaba melhorando até mais rápido do que o próprio zumbido, mais rápido do que a própria misofonia. Então existem algumas formas de tratamento aqui. Os médicos têm o potencial, têm a permissão, vamos dizer assim, né, para medicar. Então, quais medicamentos podem ajudar uma pessoa com hiperacusia? Remédios que têm ação aqui entre a via auditiva e o cérebro. Normalmente são ou remédios direcionados para dor, ou remédios direcionados para depressão, ou remédios direcionados para convulsão. Mas existe essa possibilidade, né, desses 3 tipos de medicação terem atuação em hiperacusia. A dessensibilização, tá? Isso é uma coisa bacana para todo mundo. Só que eu vou mostrar um caso de paciente que não aceitou. Então, veja, se o nosso ouvido está sensível demais, o meu pensamento hoje é que nem a pele. Imagina que a pele esteja sensível demais à luz do sol, ou que os olhos estejam sensíveis demais à claridade. Então, como a luz do sol, a claridade, mesmo com o mormaço, a gente não vai deixar de fazer parte da nossa vida, e os sons também não vão deixar de fazer parte, a ideia é que a gente vá criando resistência quando uma parte do corpo está sensível demais. Então, a dessensibilização sonora ou terapia sonora, introduzida aos pouquinhos no ouvido das pessoas, sempre bilateral, sempre no menor tempo que a pessoa tem capacidade de suportar, é super válida. Hoje, uma comparação também tranquila de fazer para as pessoas entenderem é quando a gente quer ficar com o músculo mais resistente à carga e a gente vai para academia e começa a treinar com um pezinho pequenininho, né? Fazendo um negócio assim, porque o nosso músculo está destreinado, e depois a gente vai pegando cargas maiores, né? E treinando esse mesmo músculo a aguentar mais. Então, isso é um treinamento, no caso o músculo é bem mais fácil de trabalhar do que neurônio, né? Mas de qualquer jeito a filosofia é a mesmíssima. Eu posso pegar sons com volume baixo dentro da carga que a pessoa aguenta e começar a estimular os 2 ouvidos, seja de dia, seja de noite. E ao longo do tempo que o ouvido vai melhorando, eu vou aumentando esse volume até chegar em volumes compatíveis com sons do dia a dia, tá? Então, dessensibilização é bacana, pouquíssimo efeito colateral, mas às vezes, principalmente nos casos graves, a gente pega paciente que está tão incomodado com os sons que ele não aceita, ele simplesmente quer fugir dos sons, tá? E para os fonoaudiólogos que estão nos ouvindo, a gente relembra aqueles casos severos que acabam dando trabalho na hora da adaptação de um aparelho auditivo. Veja,
A ideia do aparelho é amplificar os sons para a pessoa escutar melhor, só que essa intolerância a sons faz com que a fono não tenha tanta liberdade de manipular o amplificador, porque a pessoa não tolera. Os aparelhos de hoje têm uma tecnologia muito mais sofisticada, que conseguem, né, diminuir, conseguem, não é esse o nome, conseguem ajustar o aparelho de modo que determinados sons com volume mais alto do que esse ajuste não vão nem entrar no ouvido, portanto não vão incomodar. Porém, às vezes a pessoa não consegue nem chegar no volume que ela precisaria para escutar melhor. Então, lembrando para os fonoaudiólogos, como existem também os medicamentos, quando chega esse tipo de caso mais difícil na tecnologia, daria para fazer parceria aí com os otorrinos de cada cidade para poder fazer mais de um tipo de tratamento para hipersensibilidade, para que o paciente possa melhorar do sintoma e permitir um ajuste mais fácil para a audição. Bom, eu falei que eu gosto muito de tratar a hiperacusia, normalmente ela responde até mais rápido, mas existem exceções, como tudo nessa vida, né, dos sintomas. E eu separei para vocês 2 casos de pacientes bem severos que me chamaram a atenção e eu vou salpicar um pouquinho de cada um deles só para vocês entenderem, com um caso severo, que é um extremo, o que pode ser um caso não severo, porque é o que acaba chegando para a gente com muito mais frequência, é o caso que tem um incômodo leve ou moderado com sons. Então, um dos pacientes, na época, tinha 65 anos, tá? Eu ouvi em 2017. Então, 65 anos. Ele chegou na sala de espera, quando eu fui chamá-lo a primeira vez, ele já estava usando aquele fone em concha para proteger do excesso de barulho. Mas a minha sala de espera é relativamente silenciosa. Tem uma televisão, às vezes tem outros pacientes conversando. Não tem nenhum volume de som aqui que seria necessário usar um protetor de ouvido. Mas enfim, o que ele me contou na época? Que foi, na verdade, foi outubro de 2016, tá? Ele na audiometria tinha uma pequena perda e tinha esses limiares de desconforto, que é aquele nível de volume que ele tolera. O normal é de 90 para mais. Ele estava tolerando, começando a ficar incomodado com volumes de 65 a 70 decibéis. Lembrando que o volume de uma fala, para quem não tem essa familiaridade, tem por volta de 55, 60. Então, uma voz realmente um pouco mais alta já batia no incômodo dele, tá? Então, o que a gente fez com ele? Uma abordagem integrativa. Ele foi para a medicação, ele foi para mudança alimentar e super aderiu, e ele foi para terapia sonora, tá? Então, um mês depois, novembro de 2016, ele voltou ainda com fone de ouvido lá na sala, tá? Então, ele não tinha percebido melhor ainda, aí eu ajustei a dose de medicação. Então, quando ele voltou em janeiro de 2017, então mais 2 meses, ele trouxe o fone, mas não estava usando, tá? Então eu fui chamá-lo sem fone, ele chegou, sentou aqui na minha frente e falou assim: o fone tá aqui, doutora, mas tá aqui de retaguarda, mas eu não tô usando, tá? E em março, tá? Que ele já tinha começado a dar essa melhorada, tanto da hiperacusia quanto do zumbido. Em março ele chegou falando que ele estava 50% melhor. E aí o que eu fiz? Porque ele aderiu à terapia sonora, porque ele foi para alimentação. Assim que ele falou, estou 50% melhor, eu comecei a tirar remédio. Eu ponho o remédio, eu adoro quando eu consigo tirar remédio, tá? Então comecei um desmame de medicação e pedi para ele observar em 6 meses. E daí ele voltou então em outubro de 2017, foi a primeira vez que ao chamá-lo na sala de espera, ele já abriu um sorrisão, super gostoso de ver. O zumbido dele não sumiu, a hiperacusia não normalizou, mas ele achou que ele tinha melhorado 70% e com isso, com esse grau de melhora, ele já estava levando uma vida normal, tá?
Então, esse primeiro paciente, 65 anos, com um pouquinho de perda de audição. E o outro era uma adolescente que eu atendi em 2017 e 2018, tá? Então, um adolescente, 17 anos, e a história dele de hiperacusia começou depois de colocar aquele tubinho de ventilação que é usado com frequência na infância para tirar, para drenar ali a otite secretora, né? O catarro no ouvido, quando ele não melhora de outras maneiras. Então, já na vigência do tubo de ventilação, ele começou a achar que os eletrodomésticos em casa estavam incomodando, a televisão, micro-ondas, liquidificador, o cachorro latindo, a voz do irmãozinho menor e a voz da mãe, tá? E mesmo tirando o tubo, cicatrizando o tímpano, a queixa dele não foi embora. Então, dos 8 anos até os 17, com incômodo, a ponto de não conseguir ir para a escola. Então, quando ele veio, ele já estava fazendo estudo em casa. Então, professores iam na casa dele porque ele não tolerava o nível de ruído da escola, tá? E ele, tamanho desconforto que tinha, né? Eu esqueci de falar que quando eu ouvi a primeira vez, ele também estava com o fone em concha lá na sala, né? O que eu esqueci de falar foi que quando eu trouxe aqui para a sala a primeira vez, estávamos eu, ele e uma pessoa da família, daqui da sala, com o fone em concha, ele estava se incomodando com o volume da televisão lá na sala de espera, tá? Então ele me chamou a atenção ainda mais, porque não bastava o protetor, ele ainda estava percebendo e se incomodando, tá? Então eu pedi para a secretária abaixar, tinha uma criança ali vendo o desenho animado e mesmo abaixando o volume, quer dizer, eu, né, por enquanto ainda tenho audiometria normal, não estava escutando nada, muito menos me incomodando e ele ainda se incomodando. Só para entender em que nível que pode chegar isso. Super olfato, super paladar, aquela coisa, né, que eu falo que parece a síndrome do super-herói. Bom, e ele, tamanho desconforto, então vamos emendar onde a gente parou. Ele não aceitou usar som ambiental, né, fazer a terapia sonora de sensibilização para o caso dele. Precisava? Precisava. Eu recomendei? Eu recomendei. Mas o que a gente tem que ver com esses pacientes muito sensíveis, aliás, com todos? O tratamento só vai para frente quando a sugestão do profissional vincula com a aceitação do paciente, né? Então, por mais que a gente tenha boa intenção, conhecimento e vontade de ajudar, é o paciente que tem o poder de decidir se ele vai aderir ou não. Então, eu acho isso bastante importante para a gente entender. E aí, o que aconteceu? Ele precisou ficar só em medicação. Quantas medicações? 3. Um anticonvulsivante, antidepressivo e o remédio para dor. Todos eles tentando atuar ali nessas conexões cerebrais aí, tá? Então, eu vi em 2017 e 2018, né? Então, a última vez já faz 1 ano e meio. E ontem, quando eu estava preparando a live, eu falei, puxa, eu não soube mais dele, porque ele não mora aqui em São Paulo, né? Então, eu entrei em contato com a pessoa da família que o acompanhou aqui, perguntei dele, né? E foi muito gostoso de ouvir a resposta do que se passou aí nesse 1 ano e meio que ele não vem presencialmente aqui, tá? Então, ele tá melhor da hiperacusia, ele não tinha zumbido, né? Então, ele tá melhor da hiperacusia, ainda não consegue ir para a escola, mas um fator que era incômodo e até o deixava culpado era não conseguir tolerar as vozes da família, né? Então hoje ele consegue ficar em contato com a família, ou seja, foi melhorando aos poucos. Esse é o resumo da ópera, né? Então bastante tempo de medicação. Eu ainda fiquei me perguntando se tivesse tido uma terapia sonora junto, se poderia ter encurtado o tempo. Não vamos saber. De qualquer jeito, são 2 casos ilustrativos absolutamente severos, não é a rotina, isso eu garanto para vocês, mas serve para a gente ver como cada caso é um caso. Um adolescente e uma pessoa da terceira idade, o adolescente com uma audiometria maravilhosa, né? E
ou a pessoa da terceira idade com uma certa perda de audição compatível com o envelhecimento, ambas com quadro grave. Então, hiperacusia não escolhe grau de audição. Então, vale sempre aquela coisa que a gente fala, na medicina, cada caso é um caso, tá? Então, a gente termina por aqui. Essa é a última live, mas o Novembro Laranja continua nas nossas redes sociais, aí, principalmente agora no Facebook e no canal do YouTube, os vídeos feitos com vários médicos que participaram aí da campanha, médicos, fonos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas, estão sendo postados a cada 5 ou 6 dias. Então são 6 vídeos com vários profissionais. A gente editou, porque o ano passado era 1 ou 2 vídeos por dia, né? Então acho que isso foi um pouco massacrante aí. A gente achou melhor editar e postar em menos vezes, tá? Então dos 6, 2 já foram postados. Fiquem, liga 3, desculpa, a Luzia tá me corrigindo aqui, desculpa, já foram postados no Facebook do Instituto e no canal do YouTube Tanigan Sanches, tá bom? Então a gente agradece mais uma vez e lembrem-se, a campanha tá rolando. Quem quiser, entra lá no site do Instituto, baixa aquelas plaquinhas criativas, tira foto, põe a hashtag Novembro Laranja. Tudo isso é o jeito simples, gostoso, alegre de divulgar isso para várias pessoas. A gente nem sabe onde é que vai parar, tá bom? Então, brigadésima, obrigada pela presença, que bom, né, que tem gente aí elogiando as lives, né, então o conjunto, a gente fica contente quando vocês ficam contentes, tá bom? Até mais, pessoal, tudo de bom, tchau, tchau!